Eu queria que o programa tivesse 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, porque quando o papo tá bom, dá vontade de esticar aqui a conversa, na verdade. E hoje está sendo mais um desses dias, graças a Deus, conversando aqui com a Tatiane Gastão, que ela é fonoaudióloga, consultora em comunicação, professora, enfim, mestre no assunto e está aqui nos ajudando a entender melhor como melhorar a nossa voz, posicionarmos melhor, nos posicionarmos, na verdade, com a nossa voz no nosso ramo de trabalho, na nossa família. E eu fico perguntando, quais são os problemas mais comuns que as pessoas têm em relação à voz? Em relação à voz... Famílias, assim, não estou falando profissionais, não. Tá. Quando procuram, por exemplo, crianças, adolescentes, eles procuram vocês também muito? Procuram, mas quando procuram é porque estão com quadro de rouquidão. Então, geralmente estão com Então, nódulos. rouquidão seria os mais comuns? Rouquidão é o que mais acontece, é a alteração mais comum. E, em geral, uma das patologias mais comuns é falar que está com calo nas pregas vocais, que são os nódulos. Isso é porque você já ficou rouco por muito tempo, não cuidou e gerou isso. E aquelas palavrinhas trocadas, R por L, L por R? Então, isso daí já não tem a ver com a voz, aí é a fala. E aí a gente já vem para o viés da comunicação, quer dizer que envolve a fala, envolve a voz, envolve a tua postura, envolve o conteúdo que você tem. Aí agora a gente vai para um pacote mais macro. Abrangente. Isso. E vocês também cuidam de tudo isso? Cuidamos ou pelo de tudo menos isso. Identificam todos esses... Identificamos com a competência de, a partir da identificação, usar as estratégias necessárias, as condutas necessárias para resolver o problema. Se for de fala, se for relacionada à articulação, se for relacionada a uma voz que... A pessoa pode ter uma voz muito aguda e precisar de uma voz melhor, não é? Exatamente, Imagina uma advogada dessa forma, uma promotora, que fala com essa voz assim. Para ela é mais complicado convencer as pessoas com essa voz. Até para nós homens, você encontra um homem bacana, bonito, que você acha bonito, né? Você vai lá, olha, o cara fala, oi, como vai? Tudo bem? Como é que faz um cara mudar a voz? Então, é interessante esse Ele consegue assunto, mudar a voz? Consegue. Ele consegue falar assim, olá, como vai? Ele Tudo bem? consegue ficar com a voz mais suave, ele consegue ficar com a voz mais impostada, mais plena. Isso é possível. Só fazendo um break aqui, que eu estava entrevistando uma pessoa, eu e o Luciano Gimenez, estávamos no palco. E o Luciano Gimenez convidou uma pessoa para falar sobre um determinado assunto. Na hora que ele abriu a boca, ele soltou uma palavra, ele foi tão agudo com a voz dele, que ela começou a rir. E nós não tínhamos como consertar aquilo. E foi tão difícil sair daquela situação. Eu imagino. Porque ele chegou lá todo fortão. Pois é, Luciana. Mas olha que interessante, você vê, ele Mas tem... constrangiu. Mas olha que interessante o que você está falando, porque acontece isso mesmo. Muitas vezes, você olha para uma pessoa, você imagina que vai sair um vozeirão. E às vezes a voz não é condizente com aquilo. Mas coitadinho, ele não tem culpa disso, e aí? Mas aí ele vai procurar uma fonoaudióloga, sei lá, em São Paulo, tem pessoas bem competentes na área para trabalhar com ele. Está usando assim um exemplo, né? Mas é que possível. Pode ser qualquer pessoa. É possível você deixar a voz mais impostada, uma voz mais redonda, mais suave, é totalmente possível. Claro, primeiro eu vou pedir uma avaliação do otorrino para ver se tem alguma coisa estrutural que o limite. Isso é importante, saber onde eu estou pisando. Ele pode ter uma abertura de alguma coisa que mais... Ele pode ter algum problema de alteração estrutural na prega vocal e que não permite a gente trabalhar tanto, né, com essa frequência, com esse tom de voz. E sotaques? O sotaque, se a gente for pensar em termos de televisão, a gente tenta suavizá-lo apenas, mas não tirar o sotaque. Porque é uma característica, né, da pessoa, é uma identidade. Então, hoje em dia a gente não trabalha mais com a coisa assim, não é para ter sotaque. Não. Você percebe um pouco o meu sotaque. Eu percebo um pouco o seu sotaque. Eu acho que parece mais uma cadência do que um sotaque. Sabe, Mas tem um pouco de sotaque. É? Tem. Tem horas que eu acho que eu tenho um sotaque bem Você é de misturado. Onde? Da onde eu sou? Eu não consigo imaginar de onde você é. Não? Não. Nada? Vamos conversar mais? No final você me pergunta de novo. Mineira? Adoraria ser mineiro. Meus melhores amigos são mineiros. É mesmo? Obrigado. Adoro mineiro. Não, você não mas pode não ser. sou mineira. Não, você não é do Nordeste. Viu? Você é do Nordeste? Nasci em Pernambuco, Recife. Nunca diria. Ela não tem sotaque. Bom, pelo menos... Não, é porque eu saí de lá com 5 anos de idade. Também 5 anos. Tá. Mas morei em São Paulo, morei no Rio e agora moro em Vitória. Você pegou um pouquinho de cada lugar. Exatamente. Se você conversar um pouco mais comigo, você vai ver que vai sair algumas coisas de Recife, algumas coisas de São Paulo e às vezes algumas coisas do Rio de Janeiro. Você não fala Recife? Não falo, mas se a minha mãe estivesse aqui... Você falaria Recife junto com ela. Aham. Engraçado, eu entendo isso também, porque eu nasci em Minas Gerais e tem um pouquinho daquela coisa de mineiro. Não sei, tem um fundozinho que às vezes sai, não é? Claro, você já lapidou isso, mas sai. Mas o sotaque, voltando, em relação ao sotaque, o sotaque hoje em dia a gente tenta suavizá-lo. Isso é importante a gente conversar. Por quê? Entender que a comunicação, ela tem um ponto que é o ponto maior dela, que é o conteúdo. O conteúdo é o mais importante. E todo o outro aparato que diz respeito à minha postura, à minha voz, a entonação que eu vou usar, a minha expressão, os meus gestos,
Tudo isso ele vem, mas tem que vir de uma forma equilibrada, mas que não se evidencie. O que tem que se evidenciar é o conteúdo. É o conteúdo, é o material que você vai entregar. Exato. De forma objetiva, clara, com português correto. Isso é o que tem que estar à frente. E o resto tem que vir sim, mas de uma maneira equilibrada, mas que nada se evidencie. Então, o sotaque. Eu posso ter um sotaque, mas ele não pode se evidenciar apenas. Se eu estou no Rio de Janeiro e eu for uma repórter lá com um sotaque muito carregado de Pernambuco, o que vai acontecer com as pessoas no ar? Se eu começar a falar com aquele sotaque pernambucano, as pessoas, em vez de prestarem atenção na notícia, vão falar assim, nossa, que sotaque bonito, ou que sotaque horroroso. A notícia já passou e o que a pessoa ficou ouvindo? O sotaque. Se você entra no ar com uma roupa muito escandalosa, por mais que você tenha uma coisa importante para dizer, se você estiver se evidenciando pela roupa, as pessoas, em vez de prestar atenção no teu conteúdo, vão prestar atenção na roupa. Se você tiver uma voz desequilibrada, ou muito aguda ou muito grave, você vai prestar atenção na voz e vai acabar não prestando atenção na notícia. Então, você tem que vir com todas as características da comunicação sendo utilizadas, mas de uma maneira equilibrada, onde nada vai se evidenciar a não ser o teu conteúdo. Ok, professora. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho ou quiser, né, solucionar problemas em relação a si mesmo, como é que faz para te achar? Como é que a gente faz para te achar? Olha, aqui em Vitória, você me encontra no consultório, eu faço trabalho de consultoria nas empresas, mas a pessoa encontra o meu ponto de contato no consultório. Pode falar o endereço, o telefone. Posso falar? Pode, fique à vontade. Então, o endereço mas fiquem à vontade, mas o meu telefone do consultório é 3019-6460. Eu fico ali no Global Tower, aqui na Enseada do Suá. Global Tower é fácil de achar. Global Tower e pronto. É só você chegar lá e perguntar, cadê a Tati? Cadê a Tati Fono? Todo mundo sabe quem é. Tati, muito obrigado pela sua participação. Olha, eu te agradeço, muito bom conversar com você, foi ótimo. Também, fiquei morrendo de medo aqui de escorregar muito, né? Mas não teve jeito. Não, foi joia. Obrigada, obrigada. E vocês já sabem, né? Encontro marcado comigo todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, aqui na sua Record News, Espírito Santo. Qual o programa? Decorou já? Sala News, ou o programa do Wesley, ou para o seu programa, enfim, a sala é nossa.